Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula de edição de áudio e vídeo. Hoje a gente vai falar sobre efeitos no Audacity. Antes de começar a aula, eu preciso alertar vocês sobre uma coisa, que é o seguinte: como a gente encerrou os outros 2 meses, eu fiz o lançamento de todas as notas e frequências desses 2 meses no sistema. Não sei se chama Aluno Online para vocês, não sei como é que é o nome que vocês dão, é no sistema da escola lá, sistema acadêmico da escola. E aí esse lançamento ele é feito de forma manual. Eu tenho que entrar, isso, Virtual IF, ótimo. Eu tenho que entrar com o Moodle numa janela e com o Virtual IF na outra e fazer o lançamento manualmente. Então eu preciso que vocês, por favor, deem uma conferida nos lançamentos. Lembrando que, se a pessoa não fez a atividade daquele dia, ele vai constar como falta lá, na frequência. A pessoa não tem a frequência do dia. Agora, nada impede que você faça uma atividade atrasada e eu retire a falta e coloque presença, tá? Isso é normal. Isso a gente vai fazer até o último dia do trimestre. Porque, até onde eu sei, trimestre que vem vocês vão retornar com o professor de vocês. Lembram? Eu só sou o substituto. Aqui tem uma pergunta. Professora, a atividade que está marcada para entregar amanhã é referente à aula de hoje? Sim, Silvio. Tem razão, eu esqueci desse detalhe. Eu já vou mexer lá no vencimento da data e eu vou colocar igual a outra que vocês vão fazer a partir de sábado, beleza? Mas a de sábado, se eu colocar de sábado até quarta-feira, também não vai dar uma semana. Uma coisa é a seguinte: os prazos serão alterados. Eu vou colocar lá os prazos que atendam uma semana. Eu não costumo lembrar muito dessas coisas de regulamento, não. Foi bom vocês me avisarem. E a nossa aula de hoje é edição de áudio e vídeo, efeitos no Audacity. Livro 8. Nós vamos verificar hoje alguns efeitos do Audacity. Lá tem muitos, vários. A gente vai ver só alguns como exemplo, tá? Não precisa a gente ver todos também, depois vocês podem dar uma olhada nos outros. Mas eu queria começar com um efeito especial chamado redução de ruído, que eu acho que de todos eles é o mais complexo de você fazer, tá? Então é o que a gente talvez seja interessante a gente verificar com mais cuidado, com calma. Depois, o tempo que sobrar, a gente vê os outros. Então eu vou aqui para redução de ruído, tá? E como é que funciona? Durante a gravação, é normal o microfone captar o ruído ambiente. Um ventilador, o ar-condicionado também faz barulho. Ou veja que interessante, se você estiver fazendo uma gravação utilizando o computador, a própria ventoinha do computador é um ruído ambiente que acaba entrando na gravação. Veja que no áudio de exemplo, o áudio de exemplo está aqui, né? Mesmo quando não há nada sendo dito, ainda assim tem algo no áudio, que é o tal do ruído. Esse efeito realiza uma limpeza automática no som, mas antes você precisa detectar esse ruído. A gente tem que selecionar uma amostra do ruído e aí clicar em redução de ruído no menu de efeitos. A gente clica em obter perfil do ruído e aí o Audacity ele vai nesse primeiro botão aqui em cima, no passo 1. O Audacity vai entender que aquele pedacinho que você selecionou é o tal do ruído que você quer eliminar. E aí, você seleciona então todo o áudio que precisa ser tratado. Aí você volta e clica novamente em redução de ruído e clica OK aqui. Bom, aí a gente consegue um áudio mais limpo. Bom, não sei se vai dar para ver aqui, mas eu vou aumentar aqui para ver se a gente consegue enxergar isso nessas janelinhas que eu coloquei aqui. Observem, nesse primeiro aqui, ó, vejam que tem um ruído, claramente tem um ruído aqui. Aí você faz o tratamento, observe o resultado aqui, a linha ficou fininha, ainda tem um pouquinho de ruído aqui,
mas ela vai ficando bem indetectável, tá certo? Eu tinha pedido para o Pedro para usar a gravação dele, que ele fez algumas aulas atrás, para poder testar isso. E eu já fiz a importação aqui para o Audacity da gravação dele. Tá, eu vou colocar a gravação aqui para tocar e já peço desculpas se ficar alto demais. Se ficar alto demais, eu já paro imediatamente e reduzo o volume, que eu não sei como é que vai sair. Vamos ver. 9h25 da noite, 21 de abril de 2021, e hoje vamos estar iniciando um áudio para a matéria de edição de áudio e vídeo em relação à primeira matéria e ao primeiro trabalho que fizemos no início do trimestre. Vocês conseguem observar o ruído no fundo? Dá para utilizar, dá para ouvir, não dá? Pedro Henrique, é você que me cedeu esse áudio ou é outro Pedro? Eu sou Bravo. É outro, né? Obrigado, Ana Cristina. Bom, agora, primeiro, a gente precisa selecionar uma amostra desse ruído. E aqui tá difícil, porque vocês veem que tá tudo preenchido. Para a gente selecionar uma amostra do ruído, eu vou dar um zoom, porque aí eu consigo pegar... Eu quero pegar esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Esse pedaço aqui. Vamos dar um pouco mais de zoom para ver se esse pedaço está adequado. Aí, olha só. Realmente, esse pedaço tá adequado para a gente fazer esse tratamento. Aí, pega esse pedaço aqui, já selecionei esse pedaço, só arrastando. Venho aqui em efeitos e procuro redução de ruído. Cadê redução de ruído? Aqui, bem no meio, redução de ruído. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer? Obter perfil do ruído. Pronto. Ele já obteve o perfil do ruído. Agora eu volto aqui e seleciono tudo. Pronto, selecionei tudo que vai ser tratado. Volto em efeitos, volto em redução de ruído e dou OK. Tratando. Já resolveu. Vocês podem ver que agora ficou uma linha fininha. Vamos voltar e executar novamente o áudio para ver se a gente conseguiu realmente eliminar a qualidade do ruído. 9h25 da noite, 21 de abril de 2021, e hoje vamos estar iniciando um áudio para a matéria de edição de áudio e vídeo em relação à primeira matéria e ao primeiro trabalho que fizemos no início do trimestre. A gente ainda está ouvindo o ruído lá no final. Já aconteceu de eu passar esse filtro mais de uma vez. Vamos ver se a gente consegue alguma diferença, se a gente passar o efeito duas vezes. Vamos ver se faz diferença. Efeitos, redução de ruído, obter perfil, clica em tudo, voltar para o começo, clica em tudo e volta em efeitos, redução de ruído, OK. Bom, parece que dessa vez não fez muita diferença não. De qualquer maneira, vamos ouvir. E hoje vamos estar iniciando um áudio para a matéria de edição de áudio. Para, eu quero que comece do início. 9h25 da noite, 21 de abril de 2021, e hoje vamos estar iniciando um áudio para a matéria de edição de áudio e vídeo em relação à primeira matéria e ao primeiro trabalho que fizemos no início do trimestre. Vocês perceberam que agora a gente conseguiu reduzir bastante, né? Tá bem mais fraco o ruído. E eu até passaria outra vez aqui. Mas observem, cada vez que você faz esse tratamento também afeta a voz da pessoa. Ela vai ficando um pouco menos clara, tá? À medida que você vai fazendo esse processo. Bom, de qualquer maneira, era isso que eu queria mostrar para vocês, esse primeiro efeito de redução de ruído. Deixa eu colocar novamente todo o áudio aqui. Está aqui o áudio completo. E ele é um áudio já tratado, com o ruído eliminado. O Audacity tem uma quantidade bem grande de efeitos pré-definidos. Vocês viram que o menu é bem gigante, ocupa a tela inteira, né? E para acessá-los, basta clicar no menu na parte superior, Efeitos. O primeiro tipo de efeito que a gente vai mostrar aqui é o amplificar. Deslize a barra para efetuar ajustes ou digite os valores. Então, aqui tem a barra, eu posso deslizar ela aqui
ou alterar o valor que está aqui. O valor da amplificação refere-se à proporção dos decibéis que será acrescida ao áudio original. O novo pico de amplitude refere-se ao volume mais alto atingido por uma onda sonora dentro da seleção, medida em decibéis numa escala negativa. Acionar permitir clipping permitirá que você tenha picos maiores que zero e possível distorção do som. Então a gente não vai acionar permitir clipping. E, atenção, softwares de edição trabalham numa escala de decibéis em valores negativos, ou seja, zero significa o maior volume que o programa consegue produzir, sem distorcer o som. Bom, vamos dar uma olhada aqui que a gente pode fazer com esse amplificar aqui. Vamos pegar um trecho qualquer. Eu não sei se ele vai tocar só esse trecho. Isso é uma apresentação sobre mim. Tocou só esse trecho. Vamos amplificar esse trecho, então. Amplificar. Eu vou mover para cá. Vamos ver o que vai acontecer aqui se eu colocar menos 1. Menos 4. Visualizar vai me dar o resultado antes de eu efetivar a mudança, né? Isso é uma apresentação sobre mim. Não fez grande mudança, né? Vamos mexer mais. Menos 20. Isso é uma apresentação sobre mim. Diminuir o volume. Para cima eu não consigo. Aqui eu consigo aumentar só até um certo ponto. Por quê? Por causa do pico de amplitude aqui, ó. Quando chega a zero, é o máximo que você pode aumentar o volume, né? Então, vou aumentar só um pouquinho aqui. Isso é uma apresentação sobre mim. Aumentou o volume. Eu vou clicar OK só para a gente ver visualmente o que vai acontecer com a onda ali. Ela deu uma aumentadinha, não sei se vocês perceberam, ela aumentou um pouquinho. Bom, efeito simples, tranquilo, de amplificação do som. Normalizar. Essa ferramenta permite aumentar de forma mais harmônica todo o áudio selecionado, pois você define o valor máximo de um pico de onda e o programa sobe todo o volume na mesma proporção. Algumas vezes, devido a problemas com equipamentos de gravação, em função da corrente elétrica, pode haver uma anomalia no som gravado. Essa anomalia pode ser ajustada quando você solicita para remover com compensação DC, que é a primeira opção aqui da janelinha, remover compensação DC. Bom, esse normalizar, então, a gente já entendeu. Ele aumenta todo o volume em relação ao pico de onda que detectou naquele trecho. Acho que isso daqui não compensa a gente ver, não. Fade in. Esse daí a gente costuma usar bastante. Eu, pelo menos, uso bastante. Que é aumentar o som de forma suave no início do áudio. Então, você pega no início, né? Vamos posicionar aqui. Ó. 9h25 da noite, 21 de abril de 2021. 9h25 da noite. Agora eu vou pegar esse trecho e fazer um fade in. Aqui, com esse trecho inteiro. O que não faz muito sentido, né? Você fazer um fade in na voz dele. Geralmente a gente usa isso quando a música começa de uma forma muito abrupta. Então você coloca um fade in, né, na música. Pronto, temos um som aqui. Que som é esse? Vamos ver. 9h25 da noite, 21 de abril de 2021. E hoje vamos... Tá muito alto, né? Olha a voz que a gente estava escutando agora mesmo. Vou diminuir um pouquinho o volume aqui. Inclusive, falar para vocês sobre os trabalhos que eu recebi editados da última aula. Me diverti muito com as edições de vocês. Uma me chamou a atenção que o som que a pessoa colocou de fundo estava tão alto que a voz dela virou fundo. Eu só consegui ouvir a música. Então a gente tem que controlar esse tipo de coisa na hora de fazer a edição, né? Vamos ver agora se ficou um pouco melhor. 9h25 da noite. Não. Vamos diminuir mais.
9h25 da noite, Agora sim. 21 de abril de 2021. Mas agora veja, ela começa de uma vez. Eu poderia mover o som um pouquinho mais para frente, esse som aqui todo, mover ele um pouquinho mais para frente, para não começar junto com a música. Isso eu notei que muitos não fizeram isso. É uma coisa interessante de fazer. Você coloca um pouco da música surgindo, né, no áudio, e depois você deixa a introdução da música um pouco antes, entrar um pouco antes. Peraí. Marco, quando tu vai emprestar o CPF pra gente? Esse áudio ficou bom demais. KKK. Chego atrasado e do nada minha voz na sala. Pois é, Pedro. Celebridades são assim. Elas estão em todos os lugares, até onde elas não estão. Então observe o seguinte. Eu vou pegar esse pedaço aqui. Eu vou pegar esse pedaço inicial e fazer um fade in com ele. Selecionei o pedacinho. Vou em efeitos. Ô, Marco, a atividade, a próxima vai ser editar o meu áudio, né? A próxima vai ser você colocar efeitos no áudio. Me empresta depois esse áudio aí que você tá trabalhando aí. Não entendi. Depois você me empresta esse áudio aí que tá no projeto, que você tá editando meu. É o Pedro que tá falando? É ele mesmo. Ah, tá. Ué, mas você não tem esse áudio? Esse áudio é o seu, é o que você mandou pra mim. Não, eu sei, professor, mas aí o que você tá editando agora já vai ter editado, aí ajuda. Ah, agora que eu entendi. Ele quer o sem ruído. Eu sou muito burro, né? Eu sou muito burro. Eu demorei para entender o que você está falando. Ó, suavizar a entrada. Achei. Ó, agora eu fiz um fade in aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Nove h 25 da noite, 21 de abril de 2021. E hoje vamos estar iniciando um áudio para matéria de edição de áudio e vídeo. A partir de agora pode ser qualquer um, Rafaela. Se quiser fazer outro áudio diferente, tá? Não tem problema. E tem o fade out também. Por exemplo, esse final aqui tá muito alto, ó. Tá? E aí eu vou fazer um fade out. Efeito. Gabriela, se quiser eu coloco o áudio na biblioteca de arquivos do Moodle, dessa aula de hoje, para você usar, tá? Vou fazer um fade out. Ah lá, ele já arrumou aqui, né? Já fez a diminuição. Vamos colocar para tocar esse finalzinho aqui, para ver como é que ficou. Provável começar no curso, eu sequer imaginava que seria tão engajado como eu sou hoje com algumas matérias. Eu não tinha noção de matéria, e hoje eu vejo que tinha muitas matérias que eu gostava e que eram as matérias que eu queria fazer. Pronto, muito bem. Então tá, eu vou colocar essa musiquinha lá para vocês, tá? Deixa eu ver aqui mais. Ah, sim. Fade in. Vocês veem visualmente aqui a diferença, né? No começo da música. Fade out. Dá para ver visualmente também a mudança aqui. E o que mais que a gente tem? Redução de ruído foi o primeiro que eu apresentei para vocês. Você não tinha chegado ainda, Pedro, mas eu fiz a remoção do ruído nesse som seu. Ele estava com um som bem alto, tá? E aí a gente fez duas reduções de ruído, uma em cima da outra, para poder eliminar esse ruído do seu som. E deu certo, funcionou. Alterar tempo. Acelera ou diminui o tempo do áudio. Selecione antes o trecho que vai ser alterado. Temos vários parâmetros que podem ser ajustados. Vamos alterar tempo, então, num pedaço do áudio. Posso selecionar um pedaço aqui. Vou pegar um trecho aqui do som. Esse trecho aqui. Vamos ver o que está sendo dito. E hoje vamos estar iniciando um áudio para a matéria de edição de áudio e vídeo em relação à primeira matéria e ao primeiro trabalho que fizemos no trimestre. Vamos ver como é que vai ser a alteração de tempo. Cadê? Alterar tempo. Porcentagem de alteração está em 70%. Vamos colocar 50%, ver o que vai acontecer. Visualizar. E
E hoje vamos estar iniciando um áudio para a matéria de edição de áudio e vídeo em relação à primeira matéria, ao primeiro trabalho que fizemos no início do trimestre. Não ficou tão rápido como eu queria. Deixa eu dobrar essa velocidade. E hoje vamos estar iniciando um áudio para a matéria de edição de áudio e vídeo em relação à primeira matéria, ao primeiro trabalho que fizemos no início do trimestre. Muito bem. Ficou bom assim, vou dar ok. Aí ele já reduziu aqui, ó. Tá vendo? A área selecionada foi reduzida, foi comprimida. Muito bem. O que mais que a gente pode fazer? Além de alterar o tempo, alterar o tom da voz. Vamos alterar o tom da voz. Voltamos para o Audacity. Vamos pegar um outro trecho, o trecho da frente. O tom atual é... Isso é uma apresentação sobre mim. Vamos lá. Alterar o tom da voz. Como é que mexe nisso aqui mesmo? Eu não lembro. Porcentagem de alteração, menos 5%. Deixa eu aumentar isso daqui para 40%. 50%. Isso é uma apresentação sobre mim. Alterou o tom. Só que aí não ficou num tom legal. Vou colocar o contrário, menos 50%. Aqueles efeitos utilizados para não identificar a voz de quem está acaguetando o... Pedro fez uma denúncia aí. Isso, a denúncia contra o professor. Então, ele está fazendo a denúncia contra o professor e aí tiveram que alterar a voz dele. Isso é uma apresentação sobre mim. Muito bem. Vou dar ok aqui também. Fizemos a alteração no tom da voz e tem uma terceira possibilidade que é alterar a velocidade. Veja, a gente alterou o tempo, alterou o tom, agora a gente pode alterar a velocidade. O que é alterar a velocidade? É alterar o tempo e o tom ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue um exemplo disso. Trechinho aqui. Eu me chamo Pedro Henrique Sobral Moreira, tenho 17 anos, nasci no dia 2 de julho de 2003. Vamos lá, alterar a velocidade. Aumentar a velocidade para uns 50% a mais. Eita, eu dei ok sem ver, sem testar. Agora a gente vai ter que testar aqui. Eu me chamo Pedro Henrique Sobral Moreira, tenho 17 anos, nasci no dia 2 de julho de 2003. Muito bem, muito bem. Ai, vamos lá. Tem mais algum efeitozinho para mostrar aqui? Eco. O eco é legal também, é divertido. Vamos dar uma olhada no eco. Vou pegar mais um trecho do Pedro aqui. Estou dividindo toda a minha apresentação em tópicos. Ele está dividindo a apresentação dele em tópicos. Então vamos ver como é que vai ficar com o eco. Estou dividindo toda a minha apresentação em tópicos. Agora tem que prestar atenção no seguinte. Quando você faz um eco, você tem que ter um espaço em silêncio antes e um espaço em silêncio depois, para que o efeito de eco possa terminar, possa se encerrar. Porque senão você corta o efeito antes dele ter terminado, tá? Diquinha prática a respeito de eco aqui. E aí, finalmente, terminamos com exportar o áudio. Quer dizer, depois que você fez tudo que você queria fazer, aqui, você vai exportar o áudio. Ou seja, vai criar um novo arquivo, MP3, Wave, o que seja. Um OGG. Todos esses três formatos são reconhecidos para todo quanto é lado, tá? Agora, por exemplo, se você exportar num OGG e algum lugar, num player qualquer, não tiver OGG, você tem conversores online para poder alterar isso, tá? Passar de OGG para MP3, MP3 para Wave, não tem problema. Conversores online resolvem a nossa vida. Mas aí você pode, aqui nesse momento, fazer uma exportação no MP3. Alterar o nome, tá certo? Alterar o nome do arquivo e criar um novo arquivo. A gente viu efeitos e a parte de exportação. Vamos ver o que vocês têm para me dizer aqui. No caso de usar um efeito de mudança de voz com o objetivo de não identificar a pessoa, tem jeito de desfazer esse efeito e descobrir o dono da voz? Tem sim, Gabriel.
Porque se você alterou o tom de voz para mais, se você pegar o mesmo mais e colocar o mesmo valor para menos, você chega no mesmo volume. Talvez com uma pequena distorção, mas você consegue voltar o volume para o mesmo lugar, tá? Então, essa brincadeira não tem um fundo muito grande de realidade, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Porque, vejam, áudio é matemática, pura matemática. Se você somou mais 50 no tom, depois você diminui menos 50 no tom, você vai chegar no mesmo valor. Professor. Diga, Silvio. Como é que faz para deixar a voz aguda? Você chegou a mostrar? Você altera o tom de voz. É isso que a gente estava fazendo aqui. Eu acho que se altera o tom de voz, você consegue voz aguda. Quer ver? Eu vou voltar, tá? Deixa eu capturar a tela de novo. É porque eu usei um que deixa a voz mais grave, mas eu posso, no mesmo efeito, deixar a voz mais aguda. Então eu vou pegar um pedaço aqui, ó. O início no IFM foi algo processual. Eu venho aqui em efeitos, alterar tom, e aí eu vou, em vez de diminuir, eu vou aumentar, tá em menos 30, eu vou colocar mais 5, mais 80, mais 80. Ó. O início no IFM foi algo processual. Certo? Você consegue uma voz mais aguda. Não fica muito bom não, né? Fica meio esquisito. Uma outra coisa legal de usar que eu descobri um softwarezinho para telefone que você consegue colocar um monte de efeito. Imagino que vocês devem conhecer isso já muito mais do que eu, né? É um programinha simples chamado Voice Plus. Tá? Bem bobo. Deixa eu falar alguma coisa aqui. Teste do Voice Plus. Bom, teste do Voice Plus. Aí você pode entrar, clicar nesse negócio aqui, aí aparece um monte de possibilidade. Eu vou alterar para voz de robô. Ou alterar para voz de mosquito. Aí eu tenho que clicar aqui, né? E outros. É bom que esse áudio você pode exportar do programinha e levar para dentro do Audacity também. Eu lancei no Virtual IF todas as atividades que vocês fizeram nos últimos 2 meses, tá? Como a gente já está no último trimestre, então eu já estou na reta final e já começo então, a partir de agora, sempre que encerrar um prazo de atividade, eu já vou direto lançar lá no Aluno Online para a gente ir verificando. Lembrando que quando a pessoa não fez a atividade do dia, ela vai aparecer lá sem frequência, sem presença, lá no Aluno Online. Como resolver isso? Basta ir lá e fazer a atividade. Muito simples. Você faz a atividade, eu vou perceber lá que você fez a atividade, vou lançar a nota e a frequência no Aluno Online. Tá bom? Não precisam ficar desesperados, vocês têm até o último dia, até o último dia de aula desse trimestre, que provavelmente vai ser o último dia de aula que eu vou dar para vocês, né? Que aí eu imagino que trimestre que vem já volta o professor anterior. E aí, peço então que vocês fiquem de olho nisso, porque até o fim de maio a gente vai estar encerrando esse trimestre. E aí, eu peço que vocês confiram as notas que eu lancei lá. Agora, preste atenção numa coisa. O lançamento é feito de forma manual. Então, às vezes, eu posso ter transferido errado do Moodle para o Aluno Online. Então, eu preciso que vocês deem uma conferida, tá bom? Não deixe de conferir, porque pode ser que eu tenha digitado errado alguma coisa. O que mais? Amanhã a gente tem aula de esclarecimento de dúvidas. Toda sexta-feira tem, vocês sabem. E, além disso, no sábado a gente tem aula normal, hein? No sábado a gente tem aula normal nesse mesmo horário, pelo que eu sei. E é a aula onde a gente vai conversar sobre as capas. A gente vai conversar sobre capa de podcast, capa de episódio. Vejam que a gente deu poucas aulas a respeito de edição de áudio mesmo no Audacity.
E isso tem um certo propósito. Porque o que acontece? No ano passado eu tive que substituir o professor também. E aí eu percebi o seguinte: para a tarefa pode ser um áudio bem curtinho? Pode, se você fez uso de efeitos e mostrou que você sabe fazer edição, tá tranquilo, Rafaela, tá ótimo, pode ser curto sim. Mas o que eu estava dizendo para vocês é que, como eu já havia substituído o professor no ano passado, eu notei que o que acontece? Os outros professores pedem edição, tanto de áudio como de vídeo, eu acho que aparentemente mais de vídeo, para vocês desde o primeiro ano, não é? Ou é impressão minha? Na verdade, vocês já têm um certo conhecimento de edição que vem dos anos anteriores, não é isso? Então eu achei que seria mais interessante, e continuo achando isso, de mostrar para vocês mais do que simplesmente a simples produção técnica de edição de áudio e vídeo. A ideia é mostrar, acrescentar mais conhecimento a esse conhecimento que vocês naturalmente já têm. Por isso surgiu a ideia de um projeto de podcast, tá certo? Isso é para quem acha que caiu na disciplina errada. Falaram que ia aprender de editar áudio e está aprendendo a fazer podcast. A ideia é essa mesmo, gente. Desde o começo eu imaginei que seria interessante acrescentar algo mais àquilo que vocês já sabem. Editar áudio, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso no passado. Quem não fez, está aprendendo também, né? De qualquer maneira. Hoje é 6/5 e a tarefa de hoje é... não me preocupem com essa data aqui que ela está errada, tá? Eu já vou alterar ela. Aqui vai passar a ser uma semana de prazo. Bom, arquivo com efeitos. O aluno deverá criar um conteúdo em áudio com efeitos sonoros, aqueles fornecidos pela Audacity, tá certo? Então, poste o arquivo resultante em formato MP3. Mas eu só consigo postar em formato OGG. Tudo bem, não tem problema. E eu quero postar em formato WAV. Não tem problema. Pode postar em formato WAV também, apesar do formato WAV ser um formato que vem lá da década de 90. Está na hora de você rever seu conceito se você só gosta de formato WAV. Mas então, o arquivo então com efeitos pode ser postado, pode ser um arquivo pequeno, não tem problema. O prazo tem que ser de uma semana. Eu não posso, segundo o regimento, colocar prazo pequeno. Só que eu nunca lembro disso. Inclusive a de sábado também vai ter que ter o prazo alterado, todos eles. Todas as duas vão ter que ter o prazo alterado. Muito bem, mas vamos dar uma olhada lá de novo? Deixa eu ver aqui de novo. Como é que está a nossa programação? Hoje a gente vai ver arquivos com efeitos. No sábado a gente vai ver capa do podcast. Muito bem. Capa do podcast, atividade 10. Isso, tá tranquilo. É isso. Muito bem. A aula de sábado, então, vai ser divertida. Até sábado, pessoal. Espero que todos possam vir na aula.